Olá pessoal, meu nome é Daniel Peixoto, sou estudante de naturopatia e vim falar com vocês um pouco a respeito do higienismo. Bom, antes de falar do higienismo, eu vou falar, já que sou estudante de naturopatia, eu vou falar um pouco da naturopatia, que está relacionado de certa forma ao próprio higienismo. A naturopatia, ela basicamente é uma prática que é milenar, ela é anterior à própria medicina que nós conhecemos hoje. O termo naturopatia ele foi cunhado em 1895, só que é uma prática que como eu disse, ela já é milenar. O próprio Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina moderna que a gente tem hoje, a medicina ocidental, ele era um naturopata. Basicamente, a naturopatia ela vai utilizar de práticas naturais para poder cuidar das doenças, para lidar com as doenças, com os problemas envolvendo o ser humano. Ela tem uma perspectiva diferente da medicina tradicional moderna, que tem uma visão mais sintomática em tratar os sintomas, principalmente através do uso de medicamentos. A naturopatia, por sua vez, ela utiliza de plantas naturais, da própria fitoterapia, de ervas medicinais e de algumas outras práticas, como a da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica indiana, homeopatia e dentre outras coisas mais. A medicina e a naturopatia, na verdade, apesar de elas terem uma abordagem diferente, elas não conflitam entre si, sendo que, na verdade, a naturopatia ela é complementar à medicina. O próprio Ministério da Saúde reconhece tanto a naturopatia como a fitoterapia, a homeopatia, como terapias complementares à medicina. A naturopatia ela é uma profissão, ela está no Cadastro Brasileiro de Ocupações, enquadrado não como naturopatia, mas como terapeuta holístico. Na verdade, os fitoterapeutas, os homeopatas seriam considerados terapeutas holísticos. Outros importantes métodos terapêuticos também utilizados na naturopatia é o sol, o ar fresco e também a exposição ao calor e ao frio, como ótimas ferramentas no tratamento de patologias. Vou falar agora um pouco sobre o higienismo. O higienismo é um movimento que surge em 1832 nos Estados Unidos, encabeçado pelo Dr. Dean e também pelo Dr. Graham, sendo um dos seus maiores expoentes o Dr. Herbert Shelton. O higienismo, na verdade, não se pode confundir. Existe o higienismo que a gente aprende na história, que é um movimento sanitário responsável por inúmeros processos históricos que nós tivemos não só no país, como também fora do país. É diferente do higienismo que eu vou explicar para vocês agora. Esse higienismo encabeçado pelo Dr. Graham, ele foi um movimento... Todos eles eram médicos, exceto o Dr. Shelton, que eles decidiram desviar da medicina ortodoxa e passaram a desenvolver o próprio método deles de enxergar as doenças, de tratá-las e curá-las, na verdade, enxergar o ser humano e as patologias como um todo. O higienismo ele não é necessariamente uma prática, ele é mais que uma prática, ele é uma filosofia de vida, em que, explicando agora em palavras mais claras, ele na verdade ele vai focar não na doença que uma pessoa tem. O higienismo ele entende que a doença de qualquer problema emocional, psicológico, ele vem de uma série de práticas contrárias às leis naturais. O higienismo ele propaga a existência de leis naturais, leis da natureza, às quais todos nós estamos submetidos, e o desrespeito dessas leis da natureza são a origem de toda e qualquer doença e patologia que envolve o ser humano. Ressalto que
uma das principais teses do higienismo é a de que a doença ela não vem necessariamente de fora, de um organismo externo que invade o nosso corpo, ou, como os autores costumavam dizer, de um demônio, de um verme, de parasita. Não que eles consideravam que essas coisas não existissem, mas eles atribuem a doença não a esses patógenos, mas sim a um desequilíbrio no organismo provocado por nós mesmos através de um estilo de vida contrário às leis da natureza. Mais para frente, eu pretendo fazer vídeos explicando cada lei dessa, porque só falando assim fica muito abstrato, mas explicando com mais pontualidade cada lei dessas que eles consideram que, se quebradas, são as causadoras de toda e qualquer patologia e doença. O higienismo entende que, se forem dadas todas as condições apropriadas a qualquer organismo, seja o ovo de uma galinha, ou um feto humano, ou de qualquer outro animal, dadas as condições necessárias, esses organismos vão se desenvolver perfeitamente e completar todo o seu ciclo de vida sem qualquer doença, patologia ou desequilíbrio. Vão completar o seu ciclo de vida em plenitude, a não ser que haja uma interferência nessas condições ideais para que eles se desenvolvam. E essas interferências, elas são oriundas da quebra das leis naturais a qual todos nós estamos submetidos. Assim, a gente pode se perguntar: quais seriam essas condições apropriadas ao desenvolvimento de uma vida plena e saudável? A título de exemplo, nós podemos dizer que o higienismo ele entende que todo ser humano, para se ter uma vida plena e saudável, precisa de ar puro, água, luz solar, descanso, sono, que não deve ser confundidos, e exercícios. Essas são condições naturais que permitirão todo e qualquer ser humano a desenvolver uma vida plena e saudável. E o fator principal, que seria o sétimo, a alimentação. Uma alimentação desbalanceada, contrária às leis da natureza, sendo certo que, para o higienismo, a alimentação que obedece às leis da natureza é uma alimentação estritamente baseada em plantas e vegetais e frutas. Basicamente, uma alimentação vegana. Claro que o higienismo não enxerga a origem de todas as doenças com base exclusivamente na alimentação. Mas é certo que 95% ou mais de todas as doenças e patologias, elas têm origem na alimentação, principalmente a alimentação moderna, baseadas em produtos industriais e processados. A alimentação moderna, esta de pouca variedade e focada no consumo de amidos, açúcares e proteína animal. A alimentação acidificante, ou seja, ela torna o seu corpo ácido e, consequentemente, abre porta à entrada de toda e qualquer patologia. A alimentação moderna, esta ainda, que não só traz patologias, como também coloca-nos em desconexão com a natureza e prejudica o meio ambiente, provocando enormes desequilíbrios físicos, psicológicos, emocionais e mentais. E, o mais importante, desequilíbrio espiritual. Assim, o objetivo do higienismo não é revolucionar, tão menos trazer ideias novas e consideradas modernas, mas sim
reconectar o homem moderno que se encontra em extremo estado de desequilíbrio, fruto dos seus maus hábitos alimentares especificamente, a o homem de antigamente, ao homem primitivo, que tinha uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, uma vida mais conectada à natureza, menos desequilibrada. Esse é o maior objetivo do higienismo. E este também é o maior e principal objetivo deste canal: divulgar essa mensagem trazida pelo higienismo, essa mensagem de reconexão do homem ao seu estado natural. Não no sentido de que todos nós temos que viver como underground e morar todos no meio do mato, apesar de ser uma ideia interessante. Não nesse sentido, mas no sentido de identificar quais são as leis da natureza, as leis naturais, que todos deveríamos estar obedecendo e estamos desobedecendo, divulgar essas leis, propagar e pensar e desenvolver toda uma filosofia de pensamento em cima delas, de modo a reconectar o homem ao seu estado de natureza, que era de plenitude, desenvolvimento e vida mais saudável possível. E não, como vemos no dia de hoje, de doenças, desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e, o pior de tudo, espirituais. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Inscreva-se no canal. E em breve traremos mais vídeos divulgando essa preciosa mensagem. Estamos juntos, pessoal. Muito obrigado.